vamos fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, passar mais uma semana, que essa casa se sustenta, que nós também estamos bem para chegarmos aqui. Por maiores que sejam os nossos problemas, por maiores que sejam as nossas dificuldades, estamos aqui. E vamos nos concentrar ao máximo naquilo que nós somos. Não só dessa existência, mas aquilo que nós trazemos dentro de nós, referente à nossa essência. Aquilo que nós temos de positivo e ainda de imperfeição, é de se concentrar ao máximo naquilo que vai ser falado aqui, porque a mensagem do Evangelho nada mais é que um reforço, uma reorientação, para que nós possamos enxergar aonde nós estamos nos precipitando e podemos nos modificar e caminhar no sentido da nossa felicidade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. O Evangelho de hoje é tirado de uma carta que foi psicografada, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. No capítulo 17 tem o título Sede Perfeitos, e a carta é O Homem no Mundo, foi por um espírito protetor em 1863 em Bordeaux, que fez essa carta. Então, o título é Sede Perfeitos, e a carta diz O Homem no Mundo. Quem disse para nós sermos perfeitos foi Jesus. Jesus, na sua orientação, no modo de nos guiarmos, no modo de nos conduzir, ele foi dando vários conhecimentos, e ele falou no sentido geral. Sede perfeitos, então, não é você e eu, nem ela, somos todos nós. Então, nós fomos criados para sermos perfeitos. Mas como é que eu vou conseguir ser perfeito? Como que eu vou atingir isso? O que eu preciso fazer? Isso é ser perfeito no sentido de uma conquista. E a conquista se dá através do nosso aprendizado. Não é uma coisa que você vai fazer de um modo aleatório ou fazer uma coisa meio mal feita para dizer que você está atingindo essa perfeição. Essa perfeição, ela se dá naturalmente, conforme a gente vai evoluindo, conforme nós vamos a gente vai constatando os nossos erros, as nossas imperfeições, e por isso que a gente vem a esse mundo. O motivo de estarmos aqui, uma coisa que a gente nunca para pensar, fala assim, se a gente tem que evoluir espiritualmente, por que eu tenho que estar no mundo material? É meio ilógico, Como é que a parte espiritual, mas você está no mundo material? O mundo material serve para isso. O mundo material serve de oportunidades, que são muitas, para que a gente possa ter, digamos assim, uma caminhada um pouco mais amena, mais aceitável na matéria de convivência, para que a gente possa ir aparando arestas, refazendo fatos e atos que nós cometemos. Muitas das vezes a gente ouve falar assim, nós reencarnamos para pagar alguma coisa. E a gente sempre gosta de deixar claro que a gente não está aqui para pagar nada. A gente não está sendo pagador. Porque você faz uma dívida, você paga, você se sente no direito de fazer nova dívida. Aqui você vem no sentido de aprendizado, reconhecer coisas que você tem de imperfeição, modificar isso
e ver de uma outra forma, né? De uma outra forma muito mais salutar e mais feliz. Por que mais feliz? Bem, como diz esse texto, né, sede perfeitos. A gente tem uma necessidade de ser perfeito. Nós fomos criados para ser perfeitos. Imagine vocês plantarem alguma coisa e não dar condição para que aquela semente se desenvolva e transforme na árvore, na vegetação que ela vai ter que ser. Imagine você pegar alguém que nasceu e você não dá condições para que aquela pessoa se desenvolva, né? Como um ser humano, como é que ela vai se desenvolver? E espiritualmente é a mesma coisa. Se eu tenho a possibilidade, eu tenho as coisas para fazer, eu tenho que buscar isso, né? Eu tenho que caminhar nesse sentido de reconhecer, entender e principalmente, que é o básico de tudo que a gente vai ver na parte do espiritismo, o básico de tudo é a gente se conhecer. É a gente saber quem realmente a gente é. Fala, eu sei quem eu sou. Eu sou fulano de tal, nasci dia tal, mês tal, lugar tal, família tal. Não, esquece. Isso é uma situação que você está vivendo. É uma oportunidade. Você está nessa vida. Cada um está na vida. Mas quem que é você? Qual que é a sua essência? Muitas das vezes, nós cometemos alguns atos que a gente até se assusta e fala, não sei o que aconteceu comigo. Dependendo de uma situação, fiz um ato totalmente errado. Jamais faria isso. Não sei, acho que eu perdi o sentido. Alguma coisa me tomou. Não, é da sua essência. É algo que você teve e teve uma oportunidade de viver, você teve a oportunidade de decidir fazer ou não fazer, né? Quer dizer, se eu tenho uma condição financeira legal, eu não passo fome, eu falo assim, absurdo alguém roubar um prato de comida, roubar um pão, que absurdo, jamais faria isso, né? Isso demonstra o caráter da pessoa. O certo é não roubar, mas eu não passo fome para saber a que ponto eu não pegaria até antes que essa pessoa ficou criminando, né? Que muitas vezes a gente julga os outros, né? De uma forma muito brutal, porque nós não nos encontramos nessa situação. Então, a oportunidade da gente se relacionar, por exemplo, eu tenho uma diferença com alguém e essa pessoa nascer minha filha, ou eu ser filho de alguém, isso te dá a oportunidade de você desconhecer o passado e ter uma oportunidade de uma aproximação, né? de um entendimento. Por isso que a gente reencarna em condições que são necessárias para que a gente se desenvolva. É isso que ele fala, por isso que a gente precisa do mundo, por isso que a gente precisa viver. Muitas das vezes, nós fazemos muito comparativos de vida, né? Você fala assim, poxa, eu tenho tanta dificuldade para atingir tal coisa, tal pessoa, parece que as coisas são mais fáceis para ela, parece que ela faz as coisas, acontecem para mim, parece que é tudo enrolado. Cada um tem a sua vida. A gente tem que viver de acordo com as condições da gente. Quer dizer, eu tenho que desenvolver aquilo que eu tenho de potencial para essa vida. Porque um dos maiores erros que a gente tem, e principalmente quando você está estudando uma doutrina, né, você acha que você vai resolver tudo numa existência. Quer dizer, eu peguei todo o conhecimento. Tá, legal. Peguei todo o conhecimento. Então eu acho que eu vou pegar e fazer com esse conhecimento abraçado de tal forma que eu vou sair por aqui, por essa porta, e já vou começar a desenvolver dessa forma. Não, eu preciso da vivência. Eu preciso entender. Esse conhecimento, ele precisa passar por um processo de entendimento, por um processo de transformação. Vocês respiram? Quantas vezes vocês lembram por dia que vocês respiram? Só quando você está meio constipado, ou está num lugar que tem alguma fumaça, alguma coisa que te incomoda, você sente um incômodo na respiração.
porque é um processo natural a respiração. Essa transformação se deve para que a gente haja naturalmente, para que a gente seja isso, como se a gente estivesse respirando e fazendo as coisas sem notar, né? Então, esse é o processo. E ele fala assim, ele deixa bem claro, que muitas das vezes nós pedimos ajuda ao plano espiritual para nos fortalecer, para a gente viver aquilo que a gente tem que viver. E é isso que é o máximo que a gente pode pedir, né, nas coisas. Porque, que nem a gente orou aqui no Pai Nosso, o que a gente falou? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A primeira dificuldade falou, pô, Deus, fique comigo. O que eu fiz para merecer isso? Você já começa a indagar, botar em dúvida e a criticar. Então, as coisas que nos são apresentadas, não cabe muito, às vezes, a gente pegar e falar assim, pô, por que isso está acontecendo comigo? Eu devo ter feito alguma coisa na outra vida, eu não merecia isso, eu não sei o que. Quer dizer, você começa a buscar fugas, em vez de você buscar um entendimento e fazendo daquilo a melhor solução. Algo que realmente te faça você se sentir grande. Grande no sentido de amor, de respeito, de desenvolvimento, né? Então, quando a gente pede essa ajuda, a gente precisa o quê? Estar purificado espiritualmente para a gente sentir essa presença, essa energização, né? Quando vocês entram para tomar um passe, o que as pessoas falam na hora que vocês vão tomar um passe? Pensemos em Jesus, quer dizer, mentalize, esquece todos os seus problemas, todos os seus amores, todas as suas raivas, todas as suas dificuldades, e mentalize uma coisa superior, para que você possa receber essa energia, para que você possa sentir essa energia, né? Então, ele fala muito isso, que a gente precisa ter esse entendimento de uma purificação para entender que tudo faz parte de um processo, por maior, por pior que sejam as coisas, né? Por mais dificuldades que elas sejam apresentadas, a gente tem que ter esse tipo de entendimento, para ter esse fortalecimento para a gente superar determinadas coisas. Quantas e quantas vezes na vida de vocês tiveram algum problema, vocês falaram assim, isso não vai ter solução jamais. E conforme foi se dando tempo, ou a gente fala assim, eu não tenho forças para superar isso que vai acontecer. E passa o tempo, você supera isso, você vê o quanto você sai fortalecido referente àquilo que você passou, né? Então, é muito importante isso, né? Quando ele fala com relação a essa coisa de se purificar, o purificar não é você fazer da sua vida uma coisa mística. Você morar num mosteiro e ficar orando direto, né? Tá, legal. Mas o que ele pede? Ele pede para você se fortalecer e para fora e viver. Você viver em todos os ambientes. Você passar por todos os ambientes. É aí que você vai chegar e vai analisar a sua condição referente àquilo que você está convivendo, as pessoas que você está convivendo, né? Quer dizer, que você não sentir ódio de alguém porque te realizou alguma coisa, de você ter um contato com alguém que está necessitando e você poder ajudar essa pessoa, né? Então, por exemplo, não adianta, digamos assim, né, que às vezes eu consigo esse exemplo, vou falar assim, eu vou parar de fumar, eu não vou fumar mais. Aí eu moro num lugar que não vende cigarro, eu parei de fumar, parei, não saio daqui, não tem como comprar um cigarro, mas será que eu parei mesmo? Vou parar de fumar, mas eu entro em qualquer lugar que vende cigarro e aquilo não me pertence mais. É nesse sentido que ele fala que para a gente ter esse crescimento, para que a gente possa viver com as outras pessoas e ter esse tipo de análise daquelas coisas que você fala assim, isso não me pertence mais. Quer dizer, ser uma pessoa vingativa não me pertence mais. A pessoa me prejudicou, felizmente não vou fazer. Não quero contar nesse primeiro momento. Eu vou levar minha vida e não vou pensar em pegar toda a minha energia e jogar no ódio aqui, né? Porque tem pessoas que às vezes fazem assim, a pessoa me prejudicou, acabou com a minha vida. Poxa, quando que aconteceu isso?
Eu tinha uns 20 anos, fui 60 hoje. O que você fez nesses 40 anos? Aquilo que ela te prejudicou lá atrás, deixou impossibilitou de você ter um outro tipo de vida nesses 40 anos? Não. Quer dizer, você joga a sua responsabilidade no outro fato. Né? Quer dizer, são coisas desse tipo de crescimento. E a gente sente essa necessidade. Outro problema que a gente tem muito grande também na convivência, que a gente vem aqui no sentido de competir. Né? Como se a gente estivesse numa competição. Eu tenho que ser melhor que ele, eu tenho que morar melhor que aquele, eu tenho que ter mais que aquele, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, quer dizer, você começa a competir por uma coisa que no final vai ser bom para todo mundo. Vai desencanar. Né? Quando a gente vem aqui, o certo é para cooperar. Se eu tenho a possibilidade de ajudá-lo na dificuldade que ele tem, eu ajudo. Se ele tem, ele me ajuda. Né? Quer dizer, de vez a gente viver uma energia de disputa, a gente vive uma energia de união. E isso a gente vê no dia a dia. Isso a gente vê no nosso comportamento. Quantas e quantas vezes vocês podem ter nas redes sociais 1000 seguidores, amigos, trocentas pessoas, mas você entra no supermercado e você nem presta atenção na pessoa que está ao seu lado. Você nem olha direito na cara do caixa. Você nem presta atenção na pessoa que está na porta, ou a pessoa que está no trânsito, ou se você entrar num coletivo, num metrô, num ônibus, você nem presta atenção. Você entra e sai, não olha quem é o motorista. Porque é tudo automatizado, né? Quer dizer, toda aquela coisa do individual, do eu, né? Quer dizer, você passa por alguém e alguém fala bom dia para você, você não conhece, fala, não, essa pessoa me conhece. Você indaga isso. Quando que é o contrário. A gente tem que viver no sentido de uma coletividade. Aquilo que eu posso produzir, aquilo que eu posso ajudar. E isso também vai muito, também referente, por exemplo, até estava conversando agora, em relação às pessoas que trabalham e fazem um trabalho voluntário. Também as pessoas que estão de passe, de fazer projeto, portaria, outras coisas, que limpa a casa, que cuida da casa. Então, a pessoa que faz um trabalho voluntário, geralmente, ela acha que ela está fazendo um favor para os outros. Não é o contrário. A pessoa que faz um trabalho voluntário, principalmente nesse sentido, ou em qualquer outro, ela não está fazendo um favor. Está fazendo um favor para ela. Os outros estão dando possibilidade dela se desenvolver nesse entendimento. Dela enxergar que aquilo que ela realiza para a outra pessoa é um benefício que você está proporcionando a essa pessoa para ela ser forte e se desenvolver. Quer dizer, a gente vive num ambiente saudável, num ambiente feliz, harmonioso. Hoje a gente vive num clima o quê? Velho. Todos nós vivemos num clima velho. Aquilo que eu falei de julgar, as pessoas facilmente julgam os outros. Né? Apontam o dedo, falam, não sei o quê. Ou se acontece alguma coisa com alguém, a pessoa pega e fala assim, a pessoa fez isso, a pessoa fez aquilo, né? Como se a gente tivesse a moral, sendo imperfeito, de julgar a outra pessoa. Né? Porque parece que eu julgando e apontando o defeito de outra pessoa, eu compro uma consciência mais tranquila de dizer, não, tá vendo? Eu não faço isso. Eu não sou assim. Quando a gente não deve fazer isso, é ajudar a pessoa a se encontrar e com certeza aquele defeito que ela apresenta, aquilo faz ela sofrer. Então, essa coisa do conhecimento, essa coisa que a gente traz, é uma coisa que a gente tem que construir passo a passo. O que Jesus falou para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Não é isso? Então você fala assim, eu aprendi com vários amar ao próximo. Vou sair daqui e vou amar ao próximo.
primeiro pessoa, tá por meio, segunda, terceira, eu estou fazendo alguma coisa, vem conversando comigo, não me enche. Eu chego em casa, eu demonstro muitas vezes o que eu sou, que muitas vezes a gente desfaz no convívio social, e em casa a gente tem um outro tipo de comportamento com a família, né? Então, dali, aqueles de casa que realmente você, né? Então, quer dizer, esse amor ao próximo começa a meio se perder. Aí eu pergunto para vocês têm 3 amigos, 4 amigos? 3 amigos? Você considera seu amigo? Você ama seus amigos da mesma forma? Não, né? Por que a gente não ama da mesma forma? Porque a gente é imperfeito. Você fala assim, pô, esse meu amigo é meu irmão. Ah, é meu amigo, é meu amigo, assim, tá? Eu te conheço e tal. Mas para convidar para minha casa, convido tal pessoa. Eu não convido e tal. Por quê? Porque a gente tem essas imperfeições de afinidade, né? Se eu tenho dificuldade de realmente amar as pessoas que eu considero amigos, como é que eu vou amar quem eu não conheço? Como é que eu vou amar quem eu tenho diferença? Que é pior ainda, né? Então, quer dizer, eu aprendi, eu tenho que amar o próximo. Isso que Jesus nos ensinou é o técnico. É um supra-sumo. É onde a gente tem que atingir. E não é só entender e conhecer, é se transformar. Então, como é que você faz isso? Passo a passo. Você não constrói uma casa pelo telhado, você tem que terreno. Você faz a fundação. E aí você vai fazendo. Então, a gente tem que ter essa coisa do entendimento que é muito fácil você entender. Quantas e quantas vezes vocês vieram ao Evangelho? Várias vezes? Alguma vez vocês vieram ao Evangelho e escutaram uma coisa e falaram assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ou alguém que falou um ensinamento, vocês falaram assim, bom, não é bem por aí, mas isso que ele está falando é lógico, é o básico. A gente fala isso. A gente atua dessa forma. Por que a gente não atua? Porque muitas das vezes a gente acaba se desviando. Aquela coisa do caminho mais fácil, da comodidade, quer dizer, pelo erro que eu sempre cometo, eu sei a consequência que ele vai ter, então já sei as coisas que vão dar, né? Ou, por exemplo, algum dia que eu estou de bom humor, eu ajo de uma determinada maneira, um dia que a coisa não está muito legal, eu vou agir de outra maneira. E a gente vê que não é nada disso. Então, por isso que cai naquela coisa do orar e vigiar, e dizer, ora, se fosse vigia os defeitos, sei que às vezes as coisas ficam meio respiro, e a gente não entende, e a gente vai fazendo. Essa é a nossa função, né? Por exemplo, outra coisa que a gente pega muito em relação à parte do livre-arbítrio, né? As pessoas falam, você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser na sua vida, a responsabilidade é sua. Realmente, a responsabilidade é minha. E a vida é minha. Eu posso decidir o que eu quiser. Mas só que eu esqueço que eu também sou um instrumento na vida de outras pessoas. Quando eu vim para cá, eu vim para me desenvolver, mas eu também estou com responsabilidade de ajudar as outras pessoas no desenvolvimento delas. De que forma? Ajudando-as, ou sendo um instrumento para que elas possam aprender a ajudar alguém que é necessitado. Então você tem essa responsabilidade, né? Então, quer dizer, essa coisa bem egoísta que a gente tem, essa coisa de achar que a nossa necessidade é primordial e única, é uma forma totalmente errada de a gente viver. Da gente não viver, né? E ele fala muito em relação também à parte da caridade. Que essa perfeição você vai ver a partir do momento que você chega e entende o processo de caridade. Aí
da outra pergunta que a gente está sempre falando. Quando eu falo em caridade, qual a primeira coisa que eu penso? Vou fazer uma caridade. Vou doar uma cesta básica, vou doar remédio, vou doar roupa, vou doar livro, vou doar cobertor. Legal. Porque as pessoas que necessitam, todo mundo deve viver dignamente. Se as pessoas não têm isso, faz parte da gente doar isso. Mas a caridade que ele fala, ela vai muito além disso. A caridade que ele fala é outra coisa transcendental. Pergunto a vocês, vocês conhecem alguém que não é carente? Todos nós somos carentes. Você é carente do quê? Bom, você é carente de atenção, você é carente de carinho, você é carente de amor, você é carente de respeito. Ou seja, a gente é carente de tudo isso. E quem que pode me dar isso? Só quem tem bens materiais para doar? Não. Qualquer um. É nesse sentido que ele fala, tudo faz uma caridade. Que a gente consiga compreender que, inclusive, as pessoas que possuem muitos bens materiais são determinadas, muitas das vezes, muito carentes. E também elas necessitam disso. Né? Então a gente tem essa dificuldade de compreender o mundo, porque a gente tem um conceito de sociedade que nós criamos através do tempo, com as nossas imperfeições, nós, seres humanos, e a gente tem um outro conceito da parte espiritual. Muitas das vezes essas coisas não se fundem, elas são até meio adversas, e você entra em choque. Né? Você fica meio em choque. Você fala assim, não, eu vou levar minha vida, eu vou construir minha vida, eu vou atingir uma estabilidade, e na hora que eu atingir a estabilidade eu vou pensar nessa parte espiritual e poder ajudar aos outros. Legal. Quem garante que você vai chegar nesse estado? Quem garante que a gente vai bater no... Emmanuel deixou bem claro isso. E tem uma frase que fala assim, que a gente deve cuidar do nosso corpo como se a gente fosse viver eternamente. Ou seja, a vida que a gente tem hoje, ela é muito cara. Não é uma coisa aleatória. É uma grande oportunidade que você não sabe aonde você vai reencarnar, quando você vai reencarnar, em que condições você vai reencarnar. Quer dizer, você tem essa oportunidade. Então você cuida dela para estendê-la ao máximo. E da parte espiritual ele fala no sentido como se a gente fosse, que a gente tem que cuidar como se fosse desencarnar amanhã. Ou seja, a gente tem que estar sempre atento de cuidar disso. Por isso que muitas das vezes a gente reclama do mundo, fala assim, esse mundo é muito injusto, esse mundo é muito preconceituoso, esse mundo é muito desumano, é muito desigual, Esse mundo está nessas condições por quê? Quem que transformou esse mundo nessa situação? Foi Deus? Às vezes eu digo assim, falo assim, pô, como é que Deus deixa as pessoas passarem fome, a situação daquela época, hoje, no sentido geral, na África, como é que Deus permite isso? Ele não permite isso. Essas condições estão assim por causa de quê? De nós. Bom, como eu sou um pobre coitado para nascer aqui, pai, mora aqui, o que eu fiz para o mundo estar desse jeito? Cara, pode ser em outras encarnações, da minha energização, do meu modo de agir, do meu círculo familiar, de amigos. Quer dizer, se eu consigo começar a transformar um pouco aqui, as coisas começam a frutificar. Se eu consigo ter um entendimento das coisas que você vai produzir, você serve de exemplo a outras pessoas. Por exemplo, quando você toma a posição de, digamos assim, de seguir uma doutrina. Bom, seguir a doutrina espírita.
Muitos dos seus amigos, parentes, podem até tirar sarro. Pô, você vai lá, não sei o quê, não sei o quê. A partir do momento que o seu ciclo de amigos, de familiares, percebe que você leva a sério aquilo, ele pode até não acreditar naquilo que você veio estudar, naquilo que você veio fazer. Mas ele vê que você leva a sério aquilo que você está fazendo, está produzindo coisas boas, ele começa a respeitar. Ele mesmo para de fazer isso. Né? Então, quer dizer, a responsabilidade que a gente tem é através da exemplificação. Mas não da exemplificação do verniz, da exemplificação do ato, da atitude, da forma de dizer. Não importa onde, não importa condições, não importa com quem, eu tenho que agir da melhor maneira possível. É isso que se pede. A gente viver um mundo melhor. A gente transformar esse mundo melhor. Volto a dizer que é uma das coisas que a gente aprende. Nós não somos desse planeta. Esse planeta é uma escola. É uma escola que serve de aprendizagem. Todos aqui ou estudam ou estudaram. Certo? Vocês moram na escola que vocês estudaram? Não. Então fez parte da formação que vocês são hoje. Aqui a Terra, ela serve com o mesmo propósito. Então, que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível isso para o nosso desenvolvimento. É isso que se pede. Não é você comprar o mundo. É você ter uma cobrança com você mesmo de ir se transformando aos poucos. Por exemplo, muitas das vezes a gente tem um defeito que é muito grande e a gente não consegue mexer. Mas a gente tem outros, e a gente às vezes nem sabe que possui, e são menores, e a gente vai se transformando. Até que alguém chega e fala, você lembra que você fez um negócio assim? Fala, eu fiz isso, você fala, não é possível. E você cometeu alguma coisa desse tipo, né? Quer dizer, alguma coisa de vaidade, uma coisa de ganância, as coisas vão ficando pelo caminho. Ou seja, coisas que você dava muito valor lá atrás, você consegue enxergar hoje que elas são supérfluas. E coisas que você nem imaginava que existiam, você espirituais, a gente vê o quanto elas são valorosas. É isso que é o Evangelho de hoje. O mundo serve para que a gente possa aproveitar essa oportunidade de transformação. Mas não é uma transformação só minha. É uma transformação que eu posso atingir o máximo possível, de acordo com a minha capacidade. Por isso que a gente não pode nunca cobrar. Poxa, tal pessoa conseguiu tal feito, eu consigo fazer quase nada perto de tal pessoa. Mas o meu quase nada talvez seja o total que eu fiz da minha possibilidade. Porque aquele que fez muita coisa, talvez ele tenha feito 50% do que ele poderia fazer. Então, não tem esse tipo de preocupação. A preocupação é entender quem eu sou, o que eu sofro, o que eu tenho de imperfeição e de que modo eu posso agir da melhor maneira possível para desenvolver. É isso que é o principal. Né? Então, vamos encerrar, vamos fechar os nossos olhos, de acordo com a nossa possibilidade. E com a nossa energia vamos emanar e pedir para o Dr. Teixeira de Menezes levar uma luz, levar uma energia para todas aquelas pessoas que se encontram adoentadas física e espiritualmente, para que possam se sentir reconfortadas, para que se possam se sentir amparadas e principalmente amadas, porque as pessoas jamais podem ser desprezadas. Vamos emanar uma energia muito grande para todos os dirigentes desse planeta, para que eles possam se preocupar com o que é mais essencial dessa terra, que não são bens materiais, que não são o consumismo, mas sim as pessoas, para que eles possam fazer que a vida dessas pessoas tenha a possibilidade de se desenvolver. E que cada um se desenvolva de acordo com as condições que lhe foram propostas, e possa atingir ao máximo o potencial que lhe foi dado para o seu desenvolvimento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, e assim seja. Graças a Deus. Boa noite.